Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13. Glória a Deus. Maravilha. Mateus, capítulo de número 7, nós vamos fazer leitura a partir do verso de número 13. A palavra de Deus está escrita assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui eu repito essa expressão: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Antes de você se assentar, Gênesis 1, verso de número 11. Gênesis 1, versículo de número 11. Gênesis 1:11 diz assim: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim se foi. Por gentileza, diga assim: e assim se foi. E assim se foi. Os irmãos podem se assentar, por favor, glorificando Jesus. Glória a Deus. Querida Igreja do Senhor Jesus, nós estamos aqui retornando o nosso culto de ensinamento bíblico e estamos aqui estudando Mateus 7, versículo de número 13 em diante, quando a palavra de Deus diz em orientação que nós devemos entrar pela porta estreita. Eu vou recapitular um ponto aqui, porque alguns dos nossos irmãos que vieram semana passada não vieram hoje, e alguns irmãos que não vieram semana passada estão com a gente hoje aqui. Queridos, Mateus capítulo de número 5 nos informa que Jesus ele subiu para o monte, e no versículo de número 2 o texto vai dizer que Jesus ele
abriu a sua boca, e quando Jesus ele abriu a sua boca, ele produzia ensinamentos. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios que o ministro, quando ele é fiel, ele produz saúde na vida daqueles que o ouvem. E Jesus, não é eu e nem você aqui, Jesus é esse ministro fiel, porque quando Jesus ele abria a sua boca, as pessoas questionavam dizendo assim: da onde vem tanta autoridade? Porque quando Jesus abria a sua boca, as pessoas eram curadas. Elas eram curadas na sua área física, na sua área emocional, mas elas eram curadas também nas suas vidas espirituais. E Jesus disse que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas, falando em quem, irmãos? Falando em seu nome, falando em nome de Jesus, fazendo uso da palavra de Jesus, a Bíblia nos garante que Ele estaria no meio e Ele se faria presente. Então, com isso, a palavra de Deus nos diz que ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai nas divisas da alma, das juntas e da medula. Ela alcança o espírito do homem. Então, quando a palavra de Deus ela está sendo ministrada, Vitor, ela gera saúde para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então o pregador não tem outra mensagem a não ser a pregar Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo disse: eu não tenho outra mensagem a não pregar a Jesus, e esse Jesus crucificado, mas ao 3º dia ele ressuscitou, e em breve ele vai voltar para também buscar a sua igreja. Então nós estamos no culto de ensinamento da palavra de Deus, e eu já testemunhei que conforme a palavra de Deus estava sendo pregada, pessoas que estavam enfermas, elas eram curadas simplesmente porque a palavra de Deus estava sendo anunciada. É isso que o apóstolo Paulo orienta Timóteo: ser fiel à palavra de Deus. Queridos, e Jesus ele abriu a sua boca para poder trazer ensinamentos. Nós falamos que semana passada eu fui fazer uma viagem e Suzana, a Manu viu uma placa onde tinha um animal e ela perguntou: pai, que animal, que placa, o que isso significa? Eu disse para ela que aquela placa ela significava 2 coisas: advertência e alerta. Ela viu um animal sobre essa placa, e essa placa ela transmitia uma advertência e um alerta para o motorista. E qual que era a advertência? Era que o motorista ele deveria reduzir a velocidade, porque possivelmente haveria algum tipo de animal na rodovia e poderia acontecer algum tipo de acidente. E aqui nós estamos trabalhando a ideia, no capítulo de número 5 de Mateus, quando Jesus ele sobe ao monte e ele vai abrir a sua boca, é semelhante como as placas fossem levantadas. Então, quando Jesus ele está anunciando a palavra, é como se algumas placas sinalizadoras fossem levantadas. Nós vamos perceber que ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Então, são sinalizações de advertências e sinalizações de alertas. E nós aqui cuidadosamente mencionamos a primeira placa no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 13, a gente já começa a adentrar um pouco mais. A primeira placa é: cuidado com o engano. Diga assim: cuidado com o engano. Então, se uma placa pudesse ser levantada aqui nesta noite, a primeira placa seria: cuidado com o engano. E esse engano
que nós estamos propondo aqui é o engano de deixar-se enganar a si mesmo, permitir com que você mesmo se engane, permitir com que os seus sentimentos se enganem, as suas emoções te enganem. O Senhor Jesus, ele deixou isso claro na vida dos fariseus e na vida dos saduceus. Eles estavam enganados porque eles achavam que estavam cumprindo e fazendo a vontade de Deus. O problema é que eles tinham uma justiça diferente da justiça de Deus. O profeta Isaías vai comparar a nossa justiça como trapos de imundícia. E esse trapo de imundícia, para uma aplicação mais razoável, era os trapos que eram usados nas feridas das pessoas. E quando ele estava já ali prestes a não para ter mais uso, ele era descartado e jogado no chão, purulento, cheio de sangue. E o profeta vai dizer: a justiça dos homens são comparadas a esse trapo de imundícia. E os fariseus se achavam que era alguma coisa, porém Jesus vai alertar dizendo que a justiça viria somente da parte dele. E nós estamos trabalhando aqui sobre a perspectiva da advertência. Quando Jesus ele levanta uma placa de advertência. Se os irmãos se voltarem os olhos para o versículo de número 13, por gentileza. Aleluia. Já fiz uma breve introdução. No versículo de número 13, o Senhor Jesus vai nos apresentar duas portas e dois caminhos. A primeira porta ele chama de porta estreita, e a segunda porta ele vai chamar de porta larga. O primeiro caminho ele vai chamar de caminho espaçoso, e o segundo caminho ele vai chamar de caminho apertado. E nós temos aqui dois caminhos e duas portas, e nós estamos aqui falando sobre uma advertência. E qual que é a advertência? A advertência é muito simples. Jesus queria deixar claro a todos aqueles que estavam ouvindo que não é possível alguém andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Não tem como uma pessoa andar no caminho estreito e andar no caminho largo no mesmo período. Ou ela escolhe andar no caminho estreito, ou ela escolhe andar no caminho largo. Esse caminho espaçoso e essa porta larga representam as minhas vontades. Então diga assim, a porta larga. Diga assim: o caminho espaçoso representam a minha vontade. E o Senhor Jesus, no versículo de número 13, vai dizer que esse caminho que é espaçoso e essa porta que é larga conduz a um destino final. E está conduzindo para onde? O verso de número 13 diz assim: que conduz à perdição. E essa expressão aqui, perdição, que aparece, a palavra grega aqui significa sofrimento eterno. Então Jesus, quando ele está dizendo para aqueles que estão lhe ouvindo, ele está deixando claro: não é possível uma pessoa que diz que me segue, não é possível uma pessoa que diz que me acompanha seguir dois tipos de caminho, um caminho espaçoso e um caminho estreito. Se ela escolher servir o caminho espaçoso e a porta larga, ela vai estar cumprindo as suas próprias vontades, ela vai estar se conduzindo para os seus próprios desejos. Pastor, mas os meus desejos não são bons de ser seguidos? A Bíblia diz que não, porque os caminhos dos homens são um, mas o caminho de Deus ele é mais alto e mais elevado. O coração do homem ele é constantemente corrupto e enganoso. Então a minha vontade ela pode me levar a um caminho largo sem eu perceber, e aí eu posso estar me enganando, porque eu posso vir para a igreja com a perspectiva errada, graças a Deus,
Nós temos um culto de quinta-feira que nos alinha, mas às vezes a gente pode vir com as perspectivas erradas. A gente pode vir para o culto de quinta-feira buscar a minha vontade, buscar o meu desejo, buscar aquilo que eu acho que é certo para a minha vida, buscar aquilo que eu penso que é melhor para mim. Mas a problemática, sem perceber, eu estarei me enganando e estarei seguindo um caminho largo, uma porta larga. Aí no culto em que a palavra for apertada, no culto em que a porta for estreita, aí eu já decido, isso não serve para mim. Há uma resistência dizendo, isso aqui não serve para mim. Por qual motivo? Porque eu estou querendo agradar os meus desejos, eu estou querendo agradar os meus sentimentos, eu quero ouvir algo que mexa com as minhas emoções. Mas o caminho largo representa vontades, representa impulsos, representa desejos. E o Senhor Jesus está dizendo que o caminho largo ele conduz, ele leva, e leva aonde? Ao caminho de perdição, ao caminho de sofrimento eterno. Só que o caminho largo, por ser espaçoso, eu consigo levar alguém comigo, eu consigo levar uma bagagem junta. E o caminho que é mais estreito e mais apertado, ele exige um pouco mais de mim. É por isso que nós vemos nos nossos dias atuais pessoas seguindo em multidões para caminhos largos e portas largas. E eu quero delinear aqui com os meus irmãos a aplicação do que significa o caminho largo e a porta larga, ok? Nós aplicamos que existe uma sutileza. Aqui eu vou caminhar para a gente chegar lá onde Jesus deseja. Nós aplicamos que há uma sutileza. Pastor, e que sutileza é essa? De viver uma vida social e de viver uma vida cristã ao mesmo tempo. Ou seja, eu seguir o caminho largo e eu seguir o caminho estreito ao mesmo tempo. Eu aprendi aqui em Gálatas que o apóstolo Paulo repreende Pedro, e a expressão é assim, repreendeu Pedro na cara. Ô irmão, é mais ou menos como o Alex estivesse chegando aqui e eu nem esperasse o Alex chegar, e já quando ele estivesse vindo, eu já liberasse uma palavra de repreensão assim, na cara dele, logo de frente. Ô irmão, hoje em dia a gente vai repreender alguém, a pessoa até te ameaça. Não vou ficar mais nessa igreja não quero ficar mais nessa igreja, não entende. Nós vivemos um cenário difícil, onde os obreiros, nessa época, irmãos, a gente tem que lidar com cautela. A gente tem que lidar com pisando assim em casca de ovo, porque nos tempos antigos não tinha essa, na repreensão do rosto. E os bons obreiros que estão formados diante da casa de Deus não tem problema em serem repreendidos. Os obreiros agora poderiam dar glória a Deus. Pastor, mas na cara. Ser repreendido assim de frente. Se você repreender alguém hoje de frente, acaba o culto, depois ele te chama. Não faz mais isso não, pastor. Mas o texto vai dizer que Pedro era repreensível. Então é claro que Paulo não está expondo ninguém, não é isso. Paulo não está expondo a vida. Eu estou num culto de ensino, por isso que eu estou falando isso. Estou lhe ensinando. Então o apóstolo Paulo não está expondo. O apóstolo Paulo está dizendo, ele era repreensível. E por ele ser repreensível, aí não tem jeito. Teve que ser repreendido para ficar de exemplo para os demais. Queridos, então há uma sutileza. Que o Espírito de Deus guarde o seu coração, que o Espírito de Deus guarde o seu entendimento, para que você não viva uma sutileza de viver uma vida aqui dentro e viver uma vida lá. Eu estou sentindo Jesus aqui. Não vivemos uma vida aqui e uma vida lá fora. Não vivemos uma vida aqui e uma vida no meio da nossa família. Não vivemos uma vida aqui e uma vida no meio do nosso trabalho. E aí aperta pra gente, hein? Vai apertar, agora aperta. Vem, Jorge, você que é motorista, segura, o seu Alex, hein? Presbítero. Tem 4 motoristas hoje. Aleluia.
não viver uma vida aqui e uma vida diferente no trânsito. A glória a Deus aí, irmão. Vou repetir na cara hoje. Posso ouvir um amém, irmãos? Então nós não devemos viver uma vida assim, tá bom? Queridos, vamos seguir. A segunda aplicação é não seguir o ecumenismo. Pastor, o que é o ecumenismo? Irmãos, a Bíblia nos diz que nós devemos ter respostas prontas para dar àqueles que pedirem razão da nossa fé. Então não entre nessa ideia: ah, pastor, é que eu ouvi dizer que toda religião é boa. Não, tudo que fala de Deus funciona. E aí você vê crente entrando por onde não devia entrar. Você vê perguntas que nem eram para ser feitas, sendo feitas. Nós vemos nos nossos dias uma miscigenação que não condiz com a palavra de Deus. O ecumenismo entrando dentro da igreja. O que é isso, pastor? Não, todas as religiões são boas. Então, se eu acender um incenso aqui, está tudo bem. Se eu jogar um búzios, se eu ler um tarô, se eu fazer uma fé, uma sorte, ou consultar A ou consultar B. Nada disso, igreja. Nada disso. São portas largas que estão entrando dentro da igreja do Senhor. E tem pastores, vou dizer agora, que parece mais um culto de macumbaria e de feitiçaria do que um culto evangélico. Revelagem para cativar os corações das pessoas. Mas eu dou graças a Deus, porque nós estamos estudando a palavra de Deus aqui nesta noite. Graças a Deus. Segunda porta larga é o universalismo. No final todo mundo vai ser salvo. Como isso seria bom, gente? Mas isso não é verdade. Você quer saber de algo? Jesus falou mais de inferno do que todos os outros. Jesus falou mais de fogo ardente do que todos os outros pregadores que passaram. Jesus falou da condenação. Ali haveria ranger de dente, aonde o bicho não morre. Ou seja, universalismo, o ecumenismo entrando dentro da igreja. Só que eu gostaria de fazer mais uma aplicação aqui. Nós já entendemos que o caminho espaçoso e a porta larga, elas são aplicáveis para que eu não deva viver uma vida com duas faces. E eu não devo me abraçar a qualquer tipo de pensamento filosófico ou religioso. Eu não devo ir por esse caminho. Pastor, então por onde eu devo seguir? Pelo caminho apertado e pela porta estreita. Pastor, o que representa o caminho apertado e a porta estreita? Essa aqui é nova, você pode anotar se você quiser. O caminho apertado e a porta estreita, elas representam a vontade de Deus. Se o caminho largo e a porta larga representam a minha vontade e me levam à perdição, o caminho apertado e a porta estreita, ela representa a vontade de Deus. Só que ela não me conduz à perdição, ela me conduz à vida. Aleluia. O verso de número 13 diz que a porta estreita e o caminho apertado nos conduz à vida. Então, se eu viver uma vida dentro da vontade de Deus, o que eu receberei? Vida. A palavra grega aqui para vida é a palavra zoe. E a palavra zoe, ela significa vida ativa, vida vigorosa e vida abençoada. A proposta aqui não é que eu vou caminhar nesse caminho e no final eu vou receber a recompensa. A proposta é que se eu estiver no caminho, enquanto eu estou nesse caminho, debaixo da vontade de Deus, que é o caminho apertado e a porta estreita, enquanto eu estou caminhando, eu já estou recebendo vida da parte de Deus.
É o Espírito de Deus dizendo para a sua igreja: vocês já estão recebendo vida ativa, vocês já estão recebendo vida vigorosa, vocês já estão recebendo vida abençoada. Eu vou profetizar uma palavra ao teu coração, pastor, mas está muito difícil, o caminho apertado, andar nessa porta estreita é difícil, pastor. Eu sei que não é fácil, mas enquanto você estiver andando, você vai estar debaixo da vontade, e quem vive debaixo da vontade tem vida ativa, tem vida vigorosa e tem vida abençoada. Receba o sonho de Deus na sua vida, receba o sonho de Deus na sua vida, receba o sonho de Deus na tua vida. Ela é maravilha, abacando o resto. A proposta, Jorge, é para a gente andar no caminho largo e na porta larga, mas o final é levar a perdição, a condenação interna. Por isso que nessa noite as placas de advertência estão sendo levantadas. E como a Manu perguntou: pai, o que é isso? Ó, filha, isso significa uma advertência e um alerta. E hoje o Senhor está advertindo e alertando a sua igreja. Para quê? Para quê? Para que a gente não ande na nossa vontade. Deixa eu te dizer algo, eu preciso que você pegue isso no seu espírito. Quem é maduro e quem é criança, qual que é a diferença? A criança, ela faz o que ela quer, pode perceber, e quando ela não tem o que ela quer, ela se joga no chão, ela faz manha. E qual que é a diferença do maduro? O maduro não faz o que quer, o maduro faz o que precisa ser feito. Como que anda a nossa vida? Você está fazendo o que você quer ou você está fazendo o que precisa? Agora eu aplico para os obreiros. Os obreiros estão fazendo o que quer da vida? Nós, como obreiros, estamos fazendo o que a gente quer da vida? Vou me colocar aqui. Preciso me colocar. A gente está fazendo o que quer da vida? Porque se eu estiver fazendo o que eu quero da vida, Vitor, eu só estou revelando, eu sou infantil. E a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer: eu queria falar com vocês como adultos. O problema é que não está. Então a gente precisa largar o leitinho. Amém? Se largar o leitinho e viver uma vida de não fazer. Hoje é tudo problema. Eu estou sentindo problema. Porque para dar glória a Deus tem que ser o problema. Quando as coisas apertam, tem que dar glória a Deus. E aí, eu estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo o que precisa ser feito. Porque a criança faz o que quer. E aí quando não tem o que quer, se joga aquela coisa toda. Mas o maduro não. E aí, o que precisa ser feito? Não, tem que fazer isso. Então para que eu vou fazer? O obreiro maduro é isso. Precisa fazer, precisa. Então para que eu vou fazer? Não fique escolhendo o que eu quero fazer. Tem que fazer. Ponto final. Eu quero acreditar que nós estamos em meio de obreiros maduros. Amém? Glória a Deus, sobre eles maduros. Glória, está tudo maduro, já pode levar, gente. Não, pode não. Pode não. Só no arrebatamento. Não é? Queridos, então nós precisamos discernir isso. Viver uma vida na vontade de Deus não é fácil, não, irmão. Não, vem com conversa não. Viver uma vida na sua vontade é fácil. Agora, viver uma vida na vontade de Deus. Tem coisas que eu vou querer fazer, mas porque eu sou maduro eu não posso fazer. Então eu tenho que fazer o que precisa. Porque senão você é uma criança da vida mimada. E quando eu não tenho o que eu quero, eu vou ficar chorando. E que Deus nos ajude e guarde o nosso coração. Então fazer a vontade de Deus gera vida em mim. E essa vida é a vida zoe. É a vida ativa, a vida vigorosa e a vida abençoada. São três tipos de vida para a nossa vida, ok? Para a nossa vida, porque essa vida, ela vem de Deus, e a vida que vem de Deus, ela nos torna ativos, irmão.
Eu não conheço um obreiro que tem zoe na vida e não seja ativo. Precisa ter zoe. O zoe nos dá ação, vida. E o que mais? Vigor. E o que mais? A vida abençoada. O presbítero aqui nos ensinou no Rebom que quando a gente trabalha para o Senhor Jesus, sem esperar recompensa, o Senhor Jesus ele trabalha em favor da nossa casa, da nossa vida. Quem quer receber zoe de Deus? Vida de Deus. Olha aí, Jesus, eles querem ser mais ativos, Jesus. Vai ajudando, Jesus. Vigor nos obreiros, Jesus. Vigor. Quem quer receber vigor de Jesus? Quem quer ter uma vida abençoada aí? Libere a palavra de Deus sobre o seu irmão. Diga, você tem uma vida abençoada, meu irmão. Isso, glória a Deus. Eu gostaria de refletir aqui sobre uma pergunta. Na verdade são duas, e a gente segue para finalizar esse pensamento sobre o caminho apertado e a porta apertada. Eu já falei da porta estreita, da porta larga, porta espaçosa, do caminho espaçoso. Agora eu gostaria de falar sobre o caminho apertado e a porta apertada. E nós estamos falando sobre a vontade de Deus. Isso se resume dentro da vontade de Deus, mas o final de tudo isso gera vida em mim. Então eu gostaria de fazer uma pergunta, irmãos. E a pergunta que vem para o meu coração, que veio para mim essa tarde, eu gostaria de replicar para a igreja. Quanto, eu estou falando de mim, tá? Mas gostaria que você pegasse. Quanto eu estou interessado em fazer a vontade de Deus? Se eu estou falando de caminho estreito, de porta apertada, eu preciso refletir o quanto eu estou interessado. Porque fazer a vontade de Deus é interesse nosso, precisa ser. E dependendo, se eu não tiver interesse, eu não viverei a vontade de Deus. Então eu preciso fazer uma pergunta para mim todos os dias. Todos os dias você precisa validar o seu coração, você precisa validar os seus olhos, você precisa validar a sua boca, a sua mente, todos os dias. E nesses dias você precisa fazer uma pergunta para si mesmo. E qual que é essa pergunta, pastor? Quando eu estou interessado para fazer a vontade de Deus? Mas não é só isso. A vontade de Deus é mais importante para mim? São duas perguntas. Quando eu estou interessado em fazer a vontade de Deus? E a segunda pergunta é: a vontade de Deus, ela é de fato importante para mim? Por que, pastor, o senhor está falando tanto disso? Porque aqui está o caminho estreito e a porta estreita. Não adianta o crente falar: não, eu quero andar pelo caminho apertado, eu quero entrar pela porta apertada, mas ele não se perguntar isso, e ele não viver isso, não viver uma vida que esteja alinhada com a vontade de Deus. Eu gostaria de apresentar aos meus irmãos 7 textos bíblicos, e todos esses textos bíblicos vão mencionar a vontade de Deus. E para que fique aqui o tupos, que é o tipo, aquele quem nós devemos seguir, que é Jesus, começa em Mateus 6 e 10. A gente já está em Mateus, só volte a sua página um pouquinho. Quando eu estou interessado em fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus é importante para mim? Vamos ver o que a vontade de Deus era na vida de Jesus. Mateus 6, verso de número 10 diz assim: venha o teu reino e seja feita a minha vontade, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então Jesus, ele vai submeter a sua própria vontade à vontade do Pai. A pergunta que fica é: quanto eu estou interessado em fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus é importante para mim? Jesus responderia: a vontade de Deus é tudo que eu tenho. Por qual motivo? Porque Jesus, no momento mais difícil de sua vida, ele vai pedir para que o Senhor afaste dele o cálice.
E ele repete essa mesma expressão. Aqui ele está fazendo uma oração, que é a oração conhecida, a oração do Pai Nosso. E ele vai dizer assim: seja feita a tua vontade. Só que essa oração ela vai ser replicada lá na frente, quando o cálice se apresentar. E o cálice não é a cruz, o cálice representa a ira de Deus. E Jesus, vendo aquele cenário, ele fala: olha, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas seja feita a tua. Então a pergunta que é: a vontade de Deus é importante para mim? Jesus responderia: a vontade de Deus é tudo que eu tenho. Segundo texto que fala sobre a vontade, Efésios 6, verso de número 6. Marião, se você for ligeiro, projeta os textos aqui no telão, que a igreja pode ir acompanhando no telão aqui. Eu acredito que seja até mais fácil para a gente poder caminhar. O texto da palavra de Deus diz assim: não servindo à vista, olha isso, que coisa fantástica, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, servindo de coração o quê? A vontade de Deus. Então, para que eu possa entender que se a vontade de Deus ela é importante para mim, eu preciso fazer a vontade de Deus de todo o meu coração. A vontade de Deus precisa ser a coisa mais importante do meu viver. O apóstolo Paulo vai dizer assim: vocês não podem servir como à vista, para agradar pessoas, ainda que vocês estão servindo pessoas. Mas vocês precisam entender algo. O que? Vocês precisam fazer de todo o coração. Pastor, não vale uma beiradinha? Para o mundo vale, para Satanás vale. Satanás aceita um pedaço de você. Satanás até permite que se ande em dois caminhos, o estreito e o largo. Mas com Jesus não. Se não for de todo o coração, não tem. Para que haja um sacrifício perfeito, o cordeiro precisa ser imolado. Aleluia. Eu sinto o Espírito de Deus encher o nosso coração aqui nessa noite. Para quê, pastor? Para que a gente faça de todo o coração. Quem faz a obra de Deus de todo o coração não anda murmurando, não anda praguejando. Quem faz a obra de Deus vem no dia de chuva, e hoje estava chovendo. Você podia ter dado glória a Deus agora. Que Deus nos ajude a fazer a sua obra de todo o coração. Segunda verdade, terceira verdade, Hebreus 13. Vamos um pouco mais à frente. Hebreus 13. Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20 diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra. Para quê? Para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja glória para todo o sempre. Pastor, fazer a vontade de Deus é também ser aperfeiçoado. Exatamente. Ninguém aqui iniciou, irmãos, na obra de Deus já sabendo a vontade de Deus. Mas se nós estamos passando em Efésios 6, querendo fazer de coração, o Espírito de Deus vai aperfeiçoando a sua igreja para alinhar a igreja dentro da sua própria vontade, irmãos. Receba esse aperfeiçoamento pelo poder da palavra de Deus. O importante não é como a gente começa, o importante é como a gente termina. E o Espírito de Deus nos diz: haverá um aperfeiçoamento nesta noite sobre a noiva do Cordeiro, para fazer a vontade do Eterno, do Adonai, do Sabaote,
2 e 17. Vamos descolar as páginas bíblicas aí. 1 João 2 e 17. O texto da palavra de Deus diz assim: e o mundo passa, e a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Então, fazer a vontade de Deus, irmãos, é quesito até para a salvação. É óbvio que a salvação vai sendo aperfeiçoada. A salvação, nós somos salvos por mérito de Cristo, por graça, não por obras, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Porém, a salvação, ela está sendo aperfeiçoada. Então, fazer a vontade de Deus implica na vida eterna, porque só aquele que faz a vontade de Deus pode permanecer para sempre. Eu vou ler mais um texto, Gálatas 1 e 4. A gente já está caminhando para finalizar. Do que o Senhor está falando, andar no caminho apertado e na porta estreita. Gálatas 1 e 4 diz: o qual se deu a si mesmo por nós, por nossos pecados, o qual se deu a si mesmo. Está falando de Cristo. Vou ler o verso 3: graças e paz da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Olha isso. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Para quê? Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus morreu por nós por causa da vontade de Deus, irmão. Foi a vontade de Deus. O apóstolo Paulo está entendendo a conversa que está tendo em Isaías 6, onde o Espírito ali está gerando uma conversa e perguntando: a quem eu enviarei? E a resposta do filho é: olha, envia a mim. A vontade permissiva do Pai, a vontade do Pai foi enviar o Filho para morrer em nosso lugar. Aleluia. Eu queria abrir em Efésios 1 e 5, é a próxima carta. Efésios 1 e 5. Aleluia. Efésios 1 e 5 diz: e nos predestinou para quê? Para filhos. E nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo está dizendo assim: foi a vontade de Deus que Cristo morresse por nós. Agora o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios: foi da vontade de Deus que todos aqueles que fossem lavados pelo sangue do Cordeiro se tornassem filhos por meio da adoção, ou seja, a salvação da humanidade
gente finaliza em João 4. Oh Espírito de Deus, eu sinto a virtude do Altíssimo aqui sobre a gente, Deus. Eu sinto a graça de Deus tomando a nossa vida. Aleluia. João 4. João 4. Aleluia. Oh, aleluia. João 4:34 diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é o que, Jesus? É fazer a vontade. É o que, Jesus? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor Jesus estava dizendo assim: eu tenho fome. A comida é um dos alimentos mais necessários para a humanidade, mas Jesus está dizendo: eu até largo de lado aquilo que é necessário para a minha vontade. Para quê? Porque a minha comida não é só pão, a minha comida não é só água, a minha comida está exclusivamente em algo o quê? Em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu estou profetizando sobre esta igreja. Eu quero pedir com que você deixe a sua Bíblia agora de lado e você